Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Você já me ouviu falar bastante sobre processos e hoje não vai ser diferente, mas vamos dar um enfoque mais profundo, ou melhor, vamos descobrir o que um fluxo ou o que um mapeamento de processo pode trazer, ou o que ele vai te evidenciar. Eu sou o Gustavo Vanck, administrador de empresas, técnico em segurança do trabalho, auditor do Sistema de Gestão Integrado e consultor no Sistema de Gestão Integrado, voltado para qualidade, meio ambiente e saúde e segurança do trabalho. Meu propósito é te ajudar, facilitar o seu dia a dia nessas questões que eu acabei de falar. Então vamos ver o que a gente consegue descobrir fazendo um mapeamento de processo, entendendo o fluxo dentro da nossa organização. Bom, primeiro, para começar, você sabe qual é o fluxo ou qual é o fluxograma da sua organização? Como que sua empresa funciona? Se você não sabe, você precisa saber, né? Para poder descobrir o que a gente vai falar aqui no vídeo. Para você entender um pouquinho do que eu quero dizer e o que eu quero te ajudar neste vídeo de hoje. Então faça isso. Faça o mapeamento de processo, entenda quais são os processos, entenda qual é o fluxograma da sua organização para que você possa melhorar e sistematizar isso de uma maneira mais rica, né, com objetivos e buscando trazer resultados significativos para a organização. Se você tem dúvidas, se você quer saber um pouquinho mais, aqui no canal tem bastante vídeo, tem bastante conteúdo falando sobre isso. E se você tiver uma dúvida, me chama que eu faço questão de ajudá-lo neste entendimento. Afinal de contas, esse é meu propósito, te ajudar a facilitar o seu dia a dia. Mas a partir do momento que você está ali começando a desenvolver o seu mapeamento de processo, o que você vai descobrir? Tem três grandes pontos que eu enxergo que você consegue entender. Primeiro, quais são os gargalos? Então, vamos falar de três macro, né? Três descobertas macros, né? Que seriam os gargalos, o conhecimento e as lacunas no seu desenvolvimento. Falando em gargalos, o primeiro deles são os financeiros. Então você vai entender, você vai descobrir quais são os seus gargalos financeiros dentro de um fluxo, dentro de um mapeamento de processo. Muito importante, né? Afinal de contas, você vai conseguir enxergar aonde está indo o investimento da empresa, aonde está, para onde que o investimento para, onde que fica ali emperrado o negócio para você poder desatar. Afinal de contas, gargalos são estreitamentos no fluxo no fluxo de processo. O segundo gargalo que eu enxergo é onde estão os gargalos de tempo. Você tem uma linha produtiva, você tem pontos onde a produção, por questões de desenvolvimento, por questões de maquinário, por questões de processo propriamente dito, você vai ter aí velocidades diferentes dentro da mesma linha de produção. E você vai entender quais são esses gargalos, onde que as peças, vamos dizer assim, vão parar que você tem um afunilamento ali na produção. Então você vai conseguir achar esses gargalos de tempos dentro do fluxograma da sua empresa. Outro gargalo também é a questão de padronização. Onde que estão as linhas mais padronizadas, onde que estão os pontos mais padronizados, onde estão os pontos menos padronizados. Então, com o mapeamento de processo, você vai conseguir enxergar isso dentro do seu fluxo de processo. E também o gargalo da diminuição dos erros, aonde que você tem mais não conformidades e onde você tem menos não conformidades. Numa análise profunda, no entendimento deste mapeamento de processo, você vai conseguir identificar isso e entender como pode ser feito a diminuição do tempo destes erros ou a diminuição desses gargalos. Muito importante, né? Gargalos, como eu falei, são pontos de estreitamento dentro do seu fluxo de processo. A partir do momento que você começa a fazer o mapeamento de maneira sistemática adequada, você vai conseguir enxergar o que eu acabei de falar para você, e aí você vai conseguir atuar dentro desses pontos, desse estreitamento, e você vai
balancear o seu fluxograma. Nós falamos de peças, mas isso se aplica para tudo, tá, gente? Você vai conseguir, dentro dos seus procedimentos de compras, de vendas, de logística, tudo, se aplica em tudo. Isso é importante a gente entender. Depois, com o mapeamento de processo sendo desenvolvido e tudo mais, você vai ter a parte de conhecimentos. Você vai conseguir descobrir aonde está ou como se armazena as informações. Onde que você está? Onde que essas informações estão caminhando? Onde que esse conhecimento está dentro do seu fluxograma? Como é que essa informação está caminhando, né? E onde que ela fica retida? Então, esse é um ponto importante dentro do seu mapeamento de processo. Inclusive, no processo de digitalização, a gente fala tanto em indústria 4.0, 5.0, você consegue, dentro desse mapeamento, ficar claro para você depois também sistematizar isso de maneira através de um software ou alguma coisa do tipo. Outra coisa que você vai conseguir entender nesse mapeamento de processo, aonde está a centralização do conhecimento para que você possa descentralizá-lo. Isso acontece dentro da sua organização. Por mais descentralizado que você seja, você vai ter sempre um ponto ali que as informações, que as questões vão ficar centralizadas numa pessoa, num processo, numa atividade, e isso precisa ser descentralizado. Então, você vai conseguir identificar isso dentro desse mapeamento de processo. Você vai descobrir isso dentro desse fluxograma. Outra coisa também importante dentro do mapeamento e dentro desse entendimento, qual é o nível de conhecimento das pessoas em relação ao fluxo, ao mapeamento, aos processos que estão sendo envolvidos ali. Tem pessoas tem processos, na verdade, não pessoas, né, mas processos que são, que existem tantas atividades dentro dele que você tem várias pessoas executando atividades diferentes. E essas várias pessoas pode ser que não conheçam todo o processo a qual ela está inserida. Então, você vai ter níveis de conhecimento do processo e de outras situações, de outras questões também muito claras aí, né? Então, você vai ter diferenças de níveis de conhecimento. Então, é uma outra área que você pode atuar também, levando em consideração que todos devem conhecer o processo. Não profundamente, mas deve conhecer o processo ao qual ele está inserido, caso ele precise explicar, entender, ajudar de alguma forma. Então, essa é uma outra questão também importante dentro desse mapeamento de processo, dentro dessa descoberta do fluxograma da sua empresa. E, como a gente falou em processos, você vai conseguir descobrir como gerenciar esses processos, como é que você vai entender a interação entre esses processos. Afinal de contas, você está fazendo, está montando um fluxograma. Quando a gente tem esse fluxograma sendo montado, você vai conseguir entender qual processo se conecta com o outro e como é que eles interagem e como é que eu faço para poder melhorar essa interação ou se realmente precisa existir essa interação ou não. Às vezes você tem uma interação dentro do fluxograma da empresa que é desnecessária. Por que desnecessária? Porque não tem relevância aquela informação, por exemplo, sendo tramitada entre processos que não tem a ver, não tem alguma questão ali a ser desenvolvida. Então é importante você entender esse fluxograma e entender como gerenciar esses processos, como é que esses processos aí estão se interagindo, como eu falei. Essas são as partes do conhecimento, você vai descobrir isso fazendo um mapeamento de processo. E depois você vai conseguir entender quais são as lacunas desse processo. Eu dei um exemplo da gestão ali, na interação entre os processos, mas dentro do seu fluxo você vai conseguir identificar que existem falhas, que existem buracos ali no teu processo que precisam ser preenchidos. O primeiro deles, você consegue olhar e redesenhar as atividades ali desenvolvidas. Então, por conta dessas lacunas, você vai ter, todo mundo sabe que dentro dos processos a gente tem as atividades, essas atividades você vai conseguir redimensionar, redirecionar no momento que você está fazendo esse mapeamento de processo. Outra coisa importante também é que você vai conseguir
gerar melhoria contínua, né? A partir do momento que você tem o conhecimento, que você vai preencher lacunas, que você vai fazer esse gerenciamento do processo, você vai transformar isso em uma melhoria contínua no desenvolvimento e não é só na implantação, né, desse fluxo, desse entendimento dos processos, mas você avaliar isso constantemente e periodicamente. Outro ponto também é você, com o mapeamento de processo, com o desenvolvimento disso, é você alcançar os objetivos pretendidos pela organização. Então, você vai montar o seu planejamento estratégico, você vai entender qual é a estratégia da empresa, missão, visão, valores, e você vai conseguir, com esse mapeamento, preenchendo essas lacunas, você vai conseguir aí alcançar os objetivos pretendidos pela organização. Isso é muito importante, né? Planejamento estratégico e definição de objetivos. E por fim, como consequência de tudo isso, ser mais produtivo. Afinal de contas, o que a gente precisa para trazer resultados para a organização? Ser produtivo, gerar menos resíduos, gerar menos acidentes, criar condições mais seguras, criar comportamentos seguros, cultura da segurança do trabalho, cultura voltada para a gestão ambiental, olhando para os resíduos que estão sendo gerados, consequentemente, você vai ter a questão de produtividade, de não conformidade sendo reduzida, produtos sendo entregues com mais qualidade, ou seja, atendendo de forma satisfatória os requisitos que são estabelecidos, sejam pelo cliente ou seja de outra forma, por normas, por leis, por legislação. Então você vai ter um melhor entendimento e atendimento desses requisitos e, consequentemente, aí resultados e uma prosperidade para a sua organização. Então é esta a questão, é isto que você vai conseguir descobrir quando você vai olhar para o seu fluxo de processo e você começar a montar ele, começar a desvendar e realizar e implantar esse mapeamento de processo, esse fluxograma dentro da sua organização. É o básico, né, para a gente poder conseguir extrair resultados da organização. Se você não conhece a sua empresa, se você não tem uma política, se você não sabe qual é a missão, visão, quais são os valores da sua organização ou da organização a qual você é funcionário, fica muito difícil você buscar resultados, fica muito difícil você atingir ou aumentar o número de clientes, aumentar a quantidade produzida. Você pode até conseguir, você pode até chegar no ponto de levar isso adiante, né? De conseguir uma produtividade. Mas, em termos de investimento, de valor financeiro, você vai investir muito mais por conta dos erros que você tem, por falta do conhecimento, ao passo que você poderia, em vez de investir mais para ter mais produtividade, você pode reduzir seus custos e o seu investimento ser de maneira diferenciada. Então, é essa questão que a gente coloca, que eu coloco para vocês com relação ao entendimento desse mapeamento de processo, desse fluxo da organização e trazer esses resultados para a empresa, criar objetivos, enfim, tudo isso que a gente acabou de falar dentro do vídeo. É mais um pouquinho do conhecimento que eu queria começar a passar para vocês aplicarem no dia a dia de vocês. E é importante que você deixe o seu comentário. Gustavo, não entendi nada, dá para você explicar de novo? Ou, bacana, olha, eu tenho isso para contribuir. Deixa aqui nos comentários. Seu comentário é muito importante para que a gente possa crescer e compartilhar esse conhecimento com o maior número de pessoas possível. E assim a gente fazer uma diferença no dia a dia das empresas, nas questões de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, ou seja, melhorar o processo aí das empresas com resultados significativos. E se você gostou também, tem as minhas redes sociais aí na descrição para você poder aproveitar diversos conteúdos, diversas maneiras de aprimorar a sua carreira no seu dia a dia. Então aproveita. E aí, se caso você não é inscrito, né, se inscreva no canal para que você possa receber aí com as notificações ativadas, receber de bate-pronto aí quando o vídeo sai e poder aprofundar e melhorar a questão aí dos processos da gestão integrada, de saúde e segurança, de meio ambiente, enfim, tudo isso que a gente acaba conversando aqui no vídeo. Falando nisso, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça, estamos aí
divulgando os vídeos e colocando, eu estou colocando vídeo aí duas vezes por semana, todas as terças e quintas. Então se inscreva e aproveita. E a gente se encontra, óbvio, né? Espero você para a gente fazer esse bate-papo legal no próximo vídeo.